Bom dia, vamos para mais um estudo, vamos fazer a nossa oração, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido mais uma vez por esse estudo, agradecido por estar aqui junto dessa espiritualidade, com esses nossos irmãos encarnados que são trazidos aqui, onde muitos vêm aqui também por vontade própria, porque eles já estão interessados em estudar, aprender, evoluir, em mudar sua frequência. Obrigado a esses nossos irmãos de luzes espirituais que estão aqui protegendo o nosso estudo. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo. Que assim seja e assim é. Bom, vamos para a pergunta 451 da dupla vista, né? Página 238. Ele pergunta assim: por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Aí os espíritos respondem: por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve como uma espécie de educação que também se transmite de um a outro, né? Então, muitas famílias, né, têm a família de vários médios, né? Ah, você é filho de fulano, você é neto de cicrano. Ah, então você tem o mesmo dom que ela, você tem a mesma... Sim, muitas vezes isso ocorre porque é a natureza, é a disposição orgânica e também a educação espirituais, né? Então, quando você se encontra dentro de um lar espírita, né, é mais fácil você conseguir levar uma pessoa, né, para o espiritismo e ali começar desde cedo a estudar e começar a compreender o que é espiritualidade. Sendo assim, né, essa pessoa ela vai se organizando espiritualmente, né, e fisicamente, já com aquela vontade de querer servir, de ajudar, a espiritualidade vai se aproximando e com isso, né, ele também vai adquirindo, né, os seus dons, vai abrindo os seus dons. Como se diz lá, todos nós somos médios, mas nem todo mundo exerce essa mediunidade, ok? Na 452, pergunta assim: é exato que certa circunstância desenvolve a segunda vista? Aí ele responde: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-lo. O corpo às vezes vem achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não poderia ver com os olhos carnais. É muito comum quando a pessoa está com muita dor ou com muita emoção, né? Ele consiga ver, porque ele se, ele se desliga um pouco desse mundo material. Ele entra em oração, ele entra em pensamento só de fazer o bem, de conseguir resolver alguma coisa. Então, e principalmente quando está a doença, uma doença tão terminal, então, isso ocorre muito, você conseguir ver os espíritos vindo, né, te consolando, ver família, né, a sua dupla vista, ou seja, a sua visão consegue ver um pouco mais do mundo espiritual, né? Porque isso ocorre porque você se desliga um pouco desse mundo corporal. Então, a matéria ela fica um pouco enfraquecida, então o espírito consegue ver o mundo espiritual. Na 450, aí ele ainda completa assim: nas épocas de crise e calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando o perigo nos ameaça, não dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem muitos exemplos desse fato, né? Muitas vezes, né, a pessoa quando está aí sem rumo, sem destino, né, a gente relê isso em muitos livros que Chico nos trouxe, outros livros, né, aquela pessoa que está abandonada, sem rumo, às vezes tem um destino, a espiritualidade quer ajudar, às vezes ele conversa com uma pessoa, vai conversando com uma pessoa, a pessoa vai guiando ele, quando ele for perceber, aquele era um espírito materializado, né? Ou
simplesmente um espírito que ele conseguia ver, porque ele estava no estado de tanto sofrimento que ele estava desligado e só estava com um pensamento de conseguir um local para morar, ou conseguir um alimento para seu filho, ou conseguir um remédio para alguma pessoa que ele ama muito, né? Então isso enfraquece um pouco a matéria. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência do que a possui? Nem sempre. Consideram isso coisas perfeitamente natural e muito creem que se cada um observasse o que ao passo consigo, todos verificariam que são como eles. Ou seja, muitas vezes você está conversando com alguém e você achando que é uma pessoa normal e é um espírito. Uma pessoa que você não entende, estava aqui, de repente sumiu. Ué, onde que esse cara mora? Né? Então, isso acontecia muito com o Chico, né? O Chico com o Edivaldo no começo. O Edivaldo no começo ele não sabia o que era espírito, o que era gente encarnada e o que era desencarnado, né? Depois que ele foi aprendendo, né? Que ele foi distinguindo o que era espírito e o que não era. Na 454, ele pergunta assim: pode-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentam de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? Aí ele responde: é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Ou seja, tem pessoas que têm tanta sensibilidade, né, que ele praticamente olhando o outro, ele consegue perceber que tem alguém o acompanhando, algum espírito ruim, algum espírito que queira fazer mal a ele, né, algum espírito obsessor, como também consegue ver um espírito de luz, né, ele tem essa perspicácia pelo semblante, pelo falar, pelo sorriso da outra pessoa, né? Na 454, na letra A, ainda pergunta assim: pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciências das coisas? Ele responde: pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que nem mesmo indivíduo existe em todos os graus, ou em alguns somente, né? Então, muitas pessoas, né, têm a sensibilidade que muitas vezes ele não vê o espírito, mas ele sente a presença dele. É um arrepio, é um calafrio, né? É uma vibração diferente, né? Então ele consegue sentir a presença, é como se ele estivesse vendo, porque ele sabe que tem alguma coisa ali, sabe que tem algum espírito ali escondido, sabe que tem algum espírito vigiando ele, sabe que tem algum espírito o acompanhando e o ajudando. Então ele tem esses pressentimentos, tem essas sensações. Então isso é muito comum, né? Então vamos fazer nossa oração e agradecer a espiritualidade por esse estudo de hoje, ok? Então vamos lá. Amado Mestre, bons espíritos presentes aqui, que nos ajudam, nos auxilia, nos protege de qualquer ataque, né? Fazendo com que a nossa casa seja um foco de luz para que outros espíritos possam ver e possam vir aqui estudar conosco. Esses irmãos também que são trazidos aqui, que eles possam sair dessa frequência que eles se encontram e reconheçam o seu novo estado, que ele não pertence ao mundo corporal e sim agora ao mundo espiritual. Que eles possam aceitar a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que estão ao seu lado, resgatando ele, levando ele para algum hospital, para alguma sala de tratamento. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar me usando e usando o meu lar para esse propósito. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.